Lençóis Maranhenses, o deserto que não deveria existir. Você consegue imaginar um lugar onde dunas gigantescas de areia branca se estendem até onde a vista alcança, mas entre essas dunas existem lagoas de água cristalina azul turquesa? Um lugar onde o deserto encontra a água, onde o impossível se torna realidade. Prepare-se, porque você está prestes a conhecer um dos lugares mais surreais e impressionantes do planeta. Um verdadeiro milagre da natureza que existe bem aqui no Brasil, mas que parece ter sido arrancado diretamente de um sonho. Os Lençóis Maranhenses desafiam toda a lógica, toda a explicação racional, e quando você terminar este vídeo, vai entender por que este lugar é considerado um dos maiores fenômenos naturais da Terra. Antes de embarcarmos nesta jornada alucinante, se inscreva agora no canal História e Curiosidades, deixe seu like, comente o que você achou e compartilhe este vídeo com aquela pessoa que também precisa descobrir este paraíso escondido no coração do Brasil. Garanto que até o final deste vídeo, você vai adicionar os Lençóis Maranhenses na sua lista de lugares que precisa visitar antes de morrer. Os Lençóis Maranhenses estão localizados no estado do Maranhão, nordeste do Brasil, ocupando uma área impressionante de aproximadamente 1.550 km² de pura magia natural. Quando você olha fotografias deste lugar pela primeira vez, seu cérebro simplesmente se recusa a acreditar que aquilo é real. Parece uma montagem, uma manipulação digital, algo criado por computação gráfica para um filme de ficção científica. Mas é absolutamente real, palpável. Você pode caminhar por ali, mergulhar naquelas águas impossíveis, sentir a areia branca escorrer entre seus dedos. À primeira vista, os Lençóis Maranhenses parecem um deserto comum. Dunas colossais de areia fina e branquíssima se estendem em todas as direções, moldadas pelo vento em formas ondulantes e hipnóticas. Algumas dessas dunas alcançam 40 metros de altura, verdadeiras montanhas de areia que se movem lentamente com o passar dos anos. Sob o sol escaldante, a areia brilha com uma intensidade quase cegante, refletindo a luz de forma tão intensa que você precisa proteger os olhos. O calor é brutal, o ar ondula acima da areia superaquecida, criando miragens que confundem seus sentidos. Mas então, enquanto você caminha por este aparente deserto, algo absolutamente impossível surge diante dos seus olhos. Entre as dunas, aninhadas nos vales formados pela areia, aparecem lagoas, não pequenas poças de água lamacenta, mas lagoas cristalinas de água doce, com tonalidades que variam do azul turquesa ao verde esmeralda. Algumas dessas lagoas têm centenas de metros de comprimento e vários metros de profundidade. Peixes nadam nelas. Você pode mergulhar, nadar, flutuar nessas águas refrescantes cercadas por dunas áridas. É um contraste tão violento, tão surreal, que seu cérebro leva alguns minutos para processar o que seus olhos estão vendo. Como isso é possível? Como pode existir água doce em meio a um deserto de areia? A resposta está em um fenômeno climático único que transforma os Lençóis Maranhenses em um dos lugares mais extraordinários do planeta. Você precisa entender que, tecnicamente, os Lençóis Maranhenses não são um deserto verdadeiro. Desertos, por definição, recebem menos de 250 milímetros de chuva por ano. Os Lençóis Maranhenses recebem cerca de 1.600 milímetros de chuva anualmente, mais de 6 vezes o limite para ser considerado deserto. Mas toda essa chuva cai concentrada em apenas 6 meses do ano. Entre janeiro e junho, o período chuvoso transforma completamente a paisagem. Chuvas torrenciais caem dia após dia, encharcando a areia, acumulando-se nos vales entre as dunas. Mas porque a água não simplesmente desaparece na areia, como aconteceria em qualquer praia normal. Aqui está o segredo mágico dos Lençóis Maranhenses. Logo abaixo da areia superficial existe uma camada de rocha impermeável. Essa rocha funciona como uma barreira natural, impedindo que a água da chuva se infiltre profundamente no solo. A água fica aprisionada entre a areia e a rocha, formando milhares de lagoas temporárias que podem durar até 6 meses. O geólogo e pesquisador Aziz Nassib Absaber, um dos maiores estudiosos da geografia brasileira, dedicou anos investigando este fenômeno único.
Ele descobriu que a formação dos lençóis maranhenses é resultado de uma combinação extraordinária de fatores que raramente ocorrem juntos na natureza. Primeiro, você precisa de uma fonte abundante de areia extremamente fina. Essa areia vem do rio Parnaíba e de outros rios menores que desembocam na região. Durante milhares de anos, as correntes oceânicas e os ventos constantes transportaram essa areia, depositando-a ao longo da costa maranhense. Os ventos alísios, que sopram constantemente do oceano em direção ao continente, são os escultores dessa paisagem surreal. Eles pegam a areia da praia e a empurram para o interior, criando dunas cada vez maiores. Esses ventos são tão consistentes e poderosos que as dunas nunca param de se mover. Elas migram lentamente, avançando cerca de 20 metros por ano em algumas áreas. Uma duna que está em determinado lugar hoje pode estar dezenas de metros adiante no próximo ano. É uma paisagem viva, em constante transformação, nunca a mesma de um ano para o outro. Mas não é apenas a movimentação das dunas que torna os lençóis maranhenses tão especiais. É o ciclo sazonal dramático que transforma completamente a paisagem ao longo do ano. Durante o período chuvoso, entre janeiro e junho, o parque se transforma em um verdadeiro oásis. Milhares de lagoas aparecem entre as dunas. Algumas pequenas como piscinas naturais, outras gigantescas, parecendo lagos no meio do deserto. A água é incrivelmente limpa e fresca, filtrada naturalmente pela areia. As lagoas mais famosas, como a Lagoa Bonita e a Lagoa Azul, atraem milhares de visitantes encantados com sua beleza impossível. E aqui vem outra revelação surpreendente que desafia toda a lógica. Essas lagoas temporárias abrigam vida. Peixes vivem nelas. Sim, você ouviu corretamente. Peixes em lagoas que aparecem e desaparecem todos os anos no meio de dunas de areia. Como isso é possível? Como peixes chegam até lagoas isoladas no meio de um deserto? A resposta é um dos mistérios mais fascinantes da biologia. Durante a época de chuvas intensas, os rios da região transbordam, conectando temporariamente algumas lagoas aos cursos d'água. Peixes, especialmente a espécie conhecida como barrigudinho, aproveitam essas conexões efêmeras para colonizar as lagoas. Mas o mais incrível acontece quando as chuvas cessam e as lagoas começam a secar. Entre julho e dezembro, o período de seca, o sol implacável evapora lentamente a água das lagoas. Algumas das menores desaparecem completamente em poucas semanas. As maiores resistem por meses, mas eventualmente também sucumbem ao calor. Você poderia pensar que todos os peixes morrem quando as lagoas secam, mas a natureza encontrou uma solução engenhosa. Os barrigudos depositam seus ovos na lama úmida no fundo das lagoas. Esses ovos entram em um estado de dormência, protegidos por uma casca resistente, esperando pacientemente pela próxima estação chuvosa. Quando as primeiras chuvas finalmente retornam, meses depois, algo mágico acontece. Os ovos eclodem quase instantaneamente, e em questão de dias as lagoas renascidas estão novamente cheias de peixes. É um ciclo de vida perfeitamente sincronizado com o ciclo das chuvas, um exemplo extraordinário de adaptação evolutiva. Aves migratórias também descobriram este oásis improvável. Espécies como o maçarico e o flamingo fazem paradas estratégicas nos lençóis maranhenses durante suas longas jornadas migratórias, aproveitando a abundância de peixes e invertebrados nas lagoas. A vegetação ao redor e nas bordas do parque também conta uma história fascinante. Nas áreas de transição entre as dunas e a mata, você encontra um ecossistema único de restinga, com plantas adaptadas para sobreviver em solo arenoso e pobre em nutrientes. Cajueiros retorcidos, murici, mangabeiras e outras espécies resistentes criam oásis de vida verde em contraste com a brancura das dunas. Essas plantas têm raízes profundas que alcançam o lençol freático subterrâneo, permitindo que sobrevivam mesmo durante os meses mais secos. Pequenas comunidades tradicionais vivem nas bordas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. São famílias de pescadores e pequenos agricultores que desenvolveram ao longo de gerações um conhecimento profundo sobre os ciclos naturais da região. Eles sabem exatamente quando as lagoas vão encher, quais lagoas terão mais peixes, como navegar pelas dunas em constante mudança. Durante a época das lagoas cheias,
Muitos desses moradores trabalham como guias turísticos, levando visitantes para as lagoas mais bonitas e compartilhando histórias sobre este lugar extraordinário. A história humana dos Lençóis Maranhenses remonta a séculos. Povos indígenas habitaram a região muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Eles desenvolveram técnicas sofisticadas para sobreviver neste ambiente desafiador, usando as lagoas sazonais como fonte de água e alimento. Durante o período colonial, a região permaneceu relativamente isolada e pouco explorada, devido às dificuldades de acesso. Apenas na segunda metade do século XX, o potencial turístico dos Lençóis Maranhenses começou a ser reconhecido. Em 1981, o governo brasileiro criou o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, protegendo oficialmente este ecossistema único. A criação do parque foi fundamental para preservar a área contra a especulação imobiliária e outras ameaças. Hoje, o parque é rigorosamente protegido, com regras estritas sobre onde os visitantes podem ir e o que podem fazer. Não é permitido acampar nas dunas, construir qualquer tipo de estrutura permanente ou perturbar a vida selvagem. Essas medidas garantem que as futuras gerações também possam testemunhar este milagre natural. Mas visitar os Lençóis Maranhenses não é como visitar um parque temático. Não há restaurantes no meio das dunas, não há banheiros, não há placas indicando o caminho. É uma experiência genuinamente selvagem que exige preparo e respeito pela natureza. O acesso às dunas geralmente é feito a partir das cidades de Barreirinhas, Santo Amaro ou Atins. De Barreirinhas, a cidade mais estruturada para receber turistas, você pode contratar passeios de jipe que levam até as bordas do campo de dunas. A partir daí, é preciso caminhar. Caminhar pelas dunas dos Lençóis Maranhenses é uma experiência que desafia seu corpo e sua mente. A areia é fofa e instável. Cada passo afunda até o tornozelo, exigindo esforço 3 vezes maior do que caminhar em terreno firme. Sob o sol forte, a temperatura da areia pode ultrapassar 60 graus Celsius, queimando a pele se você cair. O calor refletido pelas dunas brancas é intenso. Desidratação acontece rapidamente se você não beber água constantemente. Mas quando você finalmente alcança o topo de uma grande duna e vê a vista panorâmica se estendendo em todas as direções, com dezenas de lagoas azuis brilhando entre as montanhas de areia branca, todo o esforço vale cada gota de suor. Fotógrafos profissionais consideram os Lençóis Maranhenses um dos lugares mais fotogênicos do mundo. As condições de luz mudam dramaticamente ao longo do dia, criando oportunidades únicas. Ao amanhecer, a luz suave e dourada ilumina as dunas lateralmente, criando sombras longas que acentuam cada ondulação da areia. Ao meio-dia, sob o sol a pino, a areia brilha com intensidade quase cegante, e as lagoas exibem seus tons mais vibrantes de azul e verde. Mas é ao entardecer que a magia realmente acontece. Durante o pôr do sol, o céu se incendeia em tons de laranja, rosa, roxo e vermelho. As dunas refletem essas cores, transformando toda a paisagem em uma explosão cromática surreal. As lagoas espelham perfeitamente o céu colorido, duplicando a beleza. Fotógrafos chegam horas antes para garantir os melhores ângulos, montando equipamentos no topo das dunas mais altas. O silêncio é profundo, quebrado apenas pelo sussurro do vento eterno que esculpe as dunas. Naquele momento, você se sente transportado para outro planeta, para uma dimensão onde as leis normais da natureza não se aplicam. A experiência de nadar nas lagoas dos Lençóis Maranhenses é algo que precisa ser vivido para ser compreendido. Imagine que você acabou de escalar uma duna gigantesca sob o sol escaldante, completamente suado e exausto. Sua garganta está seca, seus músculos queimam, cada fibra do seu corpo implora por alívio. E então, logo à frente, você vê uma lagoa de água cristalina com aquele azul impossível. Você corre os últimos metros, seus pés afundando na areia quente, e finalmente mergulha naquela água refrescante. A sensação é indescritível, quase espiritual. A água é surpreendentemente quente na superfície, aquecida pelo sol tropical. Mas conforme você mergulha mais fundo, camadas mais frias proporcionam alívio instantâneo.
A transparência da água permite que você veja o fundo arenoso com perfeita claridade, mesmo em lagoas de vários metros de profundidade. Pequenos peixes curiosos se aproximam, investigando o intruso em seu domínio efêmero. Você flutua de costas, olhando para o céu infinitamente azul, cercado por paredes brancas de areia em todas as direções, e se pergunta se não morreu e foi para algum tipo de paraíso. Não há barulho de civilização. Não há poluição. Não há estresse. Existe apenas você, a água, a areia e o céu. É meditativo, transformador. Uma experiência que permanece gravada na sua memória para sempre. Cada lagoa tem sua própria personalidade. A Lagoa Azul, uma das mais famosas e visitadas, impressiona pelo tom azul turquesa vibrante de suas águas. Rodeada por dunas altas que proporcionam sombra parcial durante certas horas do dia, ela oferece um respiro do calor intenso. A Lagoa Bonita, apesar do nome genérico, é verdadeiramente espetacular. Especialmente durante o pôr do sol, quando suas águas espelham as cores flamejantes do céu. A Lagoa das Emendadas, menor e mais isolada, recompensa aqueles dispostos a caminhar mais longe com uma tranquilidade quase absoluta. Mas os Lençóis Maranhenses não são apenas dunas e lagoas. O parque se divide em 3 grandes regiões distintas, cada uma com características únicas. A parte mais conhecida e visitada é a região de Barreirinhas, onde se concentram as lagoas mais famosas e o acesso é relativamente fácil. A região de Santo Amaro, no extremo oeste do parque, é menos visitada, mas igualmente espetacular, com dunas ainda mais altas e lagoas mais selvagens. E há a região de Atins, uma pequena vila de pescadores na foz do rio Preguiças, onde as dunas encontram o Oceano Atlântico em um espetáculo visual incomparável. Atins é particularmente especial. Lá você testemunha um encontro dramático entre 3 ecossistemas completamente diferentes. De um lado, as dunas brancas infinitas. De outro, o rio Preguiças serpenteando preguiçosamente em direção ao mar, com suas margens repletas de manguezais. E além, as ondas poderosas do Atlântico quebrando na praia. Você pode literalmente ficar em um ponto onde consegue ver esses 3 mundos ao mesmo tempo. É um lugar onde a magnitude e a diversidade da natureza brasileira se revelam em toda sua glória. O rio Preguiças, aliás, é uma atração por si só. Um passeio de barco pelo rio permite que você explore ecossistemas diferentes antes mesmo de chegar às dunas. Você passa por pequenas comunidades ribeirinhas onde o tempo parece ter parado décadas atrás. Crianças acenam das margens. Pescadores lançam suas redes. Mulheres lavam roupas nas águas marrons do rio. Você visita o povoado de Vassouras, famoso por suas dunas que chegam até a margem do rio, criando um contraste visual impressionante entre a areia branca e a água escura. Mais adiante, você chega em Mandacaru, onde um farol antigo oferece uma vista panorâmica espetacular da região. Subir os 160 degraus até o topo do farol em um dia quente é um desafio, mas a recompensa é uma visão de 360 graus que abrange as dunas, o rio, o oceano e os manguezais. Daquele ponto elevado, você finalmente compreende a escala monumental dos Lençóis Maranhenses. O campo de dunas se estende até o horizonte em todas as direções, parecendo literalmente infinito. É humilhante e inspirador ao mesmo tempo. Um lembrete de quão pequenos somos diante das forças da natureza. A fauna dos Lençóis Maranhenses é mais diversa do que você poderia imaginar. Além dos peixes nas lagoas e das aves migratórias, o parque abriga várias espécies de répteis adaptados ao ambiente árido. Lagartixas e pequenos lagartos são comuns, escondendo-se nas áreas de vegetação nas bordas das dunas. Cobras como a jiboia e a coral verdadeira habitam a região, embora encontros sejam raros devido ao seu comportamento discreto. Caranguejos vivem nos manguezais ao longo do rio Preguiças, e durante a maré baixa você pode ver centenas deles saindo de suas tocas. Mamíferos são mais raros nas dunas propriamente ditas, mas nas áreas de transição você pode encontrar macacos prego, preguiças, tamanduás e até onças pintadas ocasionalmente. As comunidades locais relatam avistamentos esporádicos desses grandes felinos, especialmente durante a noite. A vida noturna no parque é um espetáculo completamente diferente da experiência diurna. Sem poluição luminosa por quilômetros ao redor,
o céu noturno explode em milhões de estrelas. A Via Láctea se estende de horizonte a horizonte como um rio brilhante de luz atravessando o cosmos. Passar uma noite acampado nas bordas do parque, embora não seja permitido dentro das dunas, é uma experiência inesquecível. O silêncio é tão profundo que você pode ouvir seu próprio coração batendo. Ocasionalmente, o uivo distante de algum animal quebra a quietude. O vento noturno cria sons estranhos ao passar pelas dunas, como um sussurro constante da própria terra. Quando o sol finalmente nasce, pintando as dunas de dourado e rosa, você testemunha o nascimento de um novo dia, em um dos lugares mais puros e intocados do planeta. A melhor época para visitar os Lençóis Maranhenses é entre junho e setembro, quando as lagoas estão em seu auge máximo de volume e beleza após a temporada de chuvas, mas o clima já está mais seco e agradável para caminhar. Em outubro e novembro, as lagoas começam a diminuir, algumas das menores já desapareceram, mas o parque ainda oferece beleza impressionante e tem menos turistas. Entre dezembro e maio, durante a época das chuvas, muitas estradas de acesso ficam intransitáveis e as lagoas estão se formando. Então, não é o período ideal para visitação. Preparar-se adequadamente para visitar os Lençóis Maranhenses é essencial para garantir uma experiência segura e agradável. Você precisa levar protetor solar com fator de proteção alto e não apenas passar uma vez de manhã. A intensidade do sol refletido pela areia branca queima a pele em minutos. Reaplique o protetor a cada 2 horas, sem exceção. Chapéu ou boné com aba larga é obrigatório. Óculos de sol polarizados protegem seus olhos do brilho intenso. Roupas leves de cores claras ajudam a refletir o calor, mas mangas compridas protegem melhor contra queimaduras solares do que você imagina. A hidratação é crítica. Leve pelo menos 2 litros de água por pessoa para cada caminhada pelas dunas e beba constantemente, mesmo sem sentir sede. A desidratação acontece rapidamente no calor seco, e quando você percebe os sintomas, já está em situação perigosa. Algumas pessoas cometem o erro de levar apenas uma garrafa pequena, pensando que vão nadar nas lagoas e não precisam de tanta água. Lembre-se que a água das lagoas, embora limpa e tentadora, não deve ser bebida sem tratamento adequado. Calçados apropriados são outro ponto importante. Tênis ou botas vão encher de areia e ficar desconfortáveis rapidamente. Sandálias de trilha, ou mesmo ir descalço, são opções melhores, mas cuidado com a temperatura da areia nas horas mais quentes. Contratar um guia local não é apenas recomendado, é praticamente essencial. As dunas se parecem umas com as outras, não há marcos de referência, não há trilhas marcadas. Pessoas já se perderam nos Lençóis Maranhenses e algumas situações terminaram em tragédia. Os guias locais conhecem o terreno perfeitamente, sabem onde estão as melhores lagoas em cada época do ano, conhecem os caminhos mais curtos e seguros e podem compartilhar histórias fascinantes sobre a região. Além disso, contratar guias locais ajuda a economia das comunidades que vivem ao redor do parque, garantindo que elas tenham interesse em continuar protegendo este tesouro natural. O impacto ambiental do turismo nos Lençóis Maranhenses é uma preocupação crescente. Com o aumento da visitação nos últimos anos, sinais de degradação começam a aparecer. Lixo deixado por visitantes irresponsáveis, erosão causada pelo tráfego excessivo de veículos, perturbação da vida selvagem. É responsabilidade de cada visitante minimizar seu impacto. Não deixe absolutamente nenhum lixo para trás, nem mesmo cascas de frutas que você possa pensar que são biodegradáveis. Leve tudo embora. Não perturbe os animais, especialmente os peixes nas lagoas. Não use bronzeadores ou protetores solares que não sejam biodegradáveis quando for nadar, pois os químicos podem contaminar as lagoas. Respeite as áreas restritas do parque. Algumas regiões são particularmente sensíveis ambientalmente ou servem como zonas de reprodução para espécies ameaçadas. Se um guia ou fiscal do parque disser que determinada área está fechada, aceite sem questionar. Essas restrições existem por boas razões. Ao caminhar pelas dunas, tente seguir as trilhas já existentes quando possível, em vez de criar novos caminhos.
Embora as dunas estejam sempre se movendo e mudando, o tráfego humano pode acelerar a erosão em certas áreas sensíveis. A preservação dos lençóis maranhenses é um desafio constante. Pressões de desenvolvimento, especulação imobiliária nas áreas ao redor do parque, poluição dos rios que alimentam o sistema de lagoas, mudanças climáticas que podem alterar os padrões de chuva. Todos esses fatores ameaçam este ecossistema único. Organizações ambientalistas trabalham incansavelmente para proteger o parque, mas precisam de apoio público e político. Quando você visita os lençóis maranhenses de forma responsável, quando você compartilha sua experiência e educa outros sobre a importância de preservar este lugar, você se torna parte da solução. Cientistas do mundo inteiro estudam os lençóis maranhenses como um exemplo raro de sistema ecológico extremo. As adaptações únicas da vida que prospera ali fornecem insights valiosos sobre como os organismos podem sobreviver em ambientes hostis. Essas pesquisas têm aplicações que vão muito além do parque, informando estudos sobre mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos em regiões áridas e até mesmo a busca por vida em outros planetas. Ambientes extremos na Terra servem como análogos para condições que podem existir em Marte ou nas luas de Júpiter e Saturno. A experiência de visitar os lençóis maranhenses muda as pessoas de maneiras profundas. Há algo transformador em testemunhar um lugar tão radicalmente diferente de tudo que conhecemos. A escala monumental das dunas, a impossibilidade aparente das lagoas, a solidão profunda, o silêncio absoluto. Tudo isso força você a sair da sua zona de conforto mental, a questionar suas suposições sobre como o mundo funciona. Visitantes frequentemente descrevem a experiência como espiritual, mesmo aqueles que não são particularmente religiosos. Há uma sensação de conexão com algo maior, uma consciência da magnificência e do mistério da natureza. Muitas pessoas relatam que visitar os lençóis maranhenses mudou suas prioridades de vida. O contraste entre a beleza natural intocada e o mundo artificial que construímos torna-se gritantemente óbvio. Você volta para casa com uma apreciação renovada pela natureza, um desejo mais forte de proteger o meio ambiente, uma compreensão mais profunda de que existem maravilhas neste planeta que precisam ser preservadas a todo custo. Para alguns, a visita inspira mudanças concretas no estilo de vida, desde escolhas de consumo mais conscientes até engajamento em causas ambientais. Os lençóis maranhenses também servem como um lembrete poderoso da diversidade natural do Brasil. Nosso país é tão vasto, tão geologicamente e ecologicamente diverso, que contém múltiplos mundos dentro de suas fronteiras. Temos a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Temos o Pantanal, a maior área úmida do planeta. Temos as cataratas do Iguaçu, os cânions do Sul, as montanhas de Minas Gerais, as praias do Nordeste. E temos os lençóis maranhenses, um lugar que desafia categorização, que não se parece com nada mais no mundo. Esta diversidade é um tesouro nacional que precisa ser protegido e celebrado. O futuro dos lençóis maranhenses depende das escolhas que fazemos hoje. Se continuarmos a proteger rigorosamente o parque, a limitar o desenvolvimento predatório nas áreas circundantes, a educar visitantes sobre a fragilidade deste ecossistema, então as futuras gerações poderão experimentar a mesma maravilha que sentimos hoje. Mas se falharmos nessa responsabilidade, se permitirmos que interesses comerciais de curto prazo prevaleçam sobre a conservação de longo prazo, corremos o risco de perder este tesouro para sempre. Pense no privilégio extraordinário que é viver em um planeta que contém lugares como os lençóis maranhenses. Em toda a vastidão do universo conhecido, em todas as bilhões de galáxias com seus trilhões de estrelas e planetas, não encontramos ainda nenhum outro lugar que tenha a combinação única de condições que permite a existência de fenômenos naturais tão espetaculares. A Terra é especial, os lençóis maranhenses são especiais, e temos a responsabilidade sagrada de protegê-los.